primeiro ou eu começo? A festa é tua. Porque olá, boa tarde, o meu nome é Jorge Roberto de Castro. Esta é a impressão em papel de um livro que editei em 2011 como e-book. O livro, posso dizer o nome, mas essa parte já solenidades quando sou grave não é difícil, não é fácil. Cortejos virtuosas, solenidades. É assim, este livro contém 8 contos que têm a ver com pronto, fantasmas e vampiros, mas do ponto de vista psicológico, claro, e espiritual. É uma forma de ultrapassar a realidade em que vivemos, passar para uma realidade em que se calhar é preciso muito mais coragem, muito mais força de espírito para enfrentar. Inicialmente, estes 8 contos iriam ser editados num outro livro, com mais 7 contos. O título que eu dei a esse livro, na altura, foi como Fantasma Edições Insanos Dançando ao Ar. Acontece que as pessoas disseram que o título era muito comprido, ainda não achei. Eu gostei do título. Era mais um conto. Era mais um conto. Acontece que esses 7, os outros 7 contos irão ser editados num outro livro que eu pretendo editar no final deste ano, que é Relíquias Poéticas e Antiguidades. Posso dizer que estas histórias foram escritas em mais ou menos há 2 anos, ou seja, os 15 contos. Algumas das histórias foram inspiradas em fotos. Fui só ver uma foto e vir com ideias para escrever a história. Outras vieram assim de repente. Por exemplo, uma noite de tempestade em que um homem nasce. Pronto. Estava chuva e eu pensei. Estava chuva, era de dia e eu pensei, por que não ser noite, tempestade e alguém a nascer? Foi por isso que veio a história que surgiu, a ideia inicial para a história sobre a neblina que me corta o sangue, que é uma história totalmente interessante, se vocês quiserem ler. A minha escrita tem a ver com isso, não anda mais ligado ao romantismo, é Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Sheridan Halifano, que é um escritor irlandês do século XIX. A escrita pode não ser muito fácil de perceber porque usa alguns termos que não são muito contemporâneos, acho eu, ou normais. Mas a escrita é assim, a forma de atrair o público para surpreender, e essa surpresa pode ser um bocado aterrorizante, mas essa é a minha forma de escrever, e eu acho que é difícil para mim passar para uma escrita para um tipo de história mais convincente com a atualidade. Estas histórias passam-se em tempo incerto, portanto podem passar no século XIX ou início do século XX, ou agora, mas eu não digo que é agora. Não me interessa o século XXI, não me interessa de tecnologia. Eu sou mais um amante da época vitoriana, da época também de capa de espada, quando era criança e via muitos filmes antigos, muito bons. Também na RTP Madeira só passava filmes antigos. E também eu adoro, eu acho que na altura, no século XVIII ou XIX,
podia ser, pronto, na época medieval, podia ser uma altura muito difícil para viver, também tendo em conta a higiene. Não é nada bom para uma pessoa passar na rua e levar com um balde de mijo, antes não ia escolas. Mas para alguém que vive neste século, vive no século XX, no século XXI, tem a sua magia, tem a sua inspiração. E agora passa o Nuno, que daqui a pouco enterro-me e é melhor muito agradecido. Não sendo eu o anfitrião, acho que o Jorge esqueceu de agradecer a presença da nossa sim, presença. Desculpem lá. Agradeço a vossa presença e também para o Nuno Morma. E devido aos nervos, que isto falar em público é uma coisa que vai não. Esqueceste de agradecer também a presença da comunicação social, FTP Madeira, Diário de Notícias, Jornal Madeira. O Jornal de Madeira. São sempre FTP, são sempre muito atentos às questões da nossa cultura e daquilo que aqui se faz. Mas se tivéssemos dito que o Jorge era de freixo de espada assim ou qualquer coisa, de certeza estavam aí todos caídos, que é normalmente aquilo que acontece. Eu conheci o Jorge aqui há uns 2 ou 3 anos, já não me lembro bem, mas foi mais ou menos isso. E conhecemos numa exposição. Marta, como é que chamava aquela exposição de fotografia que ele fez os textos? Mas foi o ano passado. Foi ano passado, não, há 2 anos. Foi há 2 anos. Foi há 2 anos. Foi há 2 anos no Arsenal. No Arsenal. Foi há 2 anos no Arsenal. Exato. Tinha sido o ano passado. E foi quando nós nos conhecemos. Não, mas espera. O ano passado foi há 2 anos. Nós já nos conhecemos há uma eternidade. Nós é que nunca soubemos disso. Exato. E gostei imenso dos textos, principalmente quando eu soube que não tinha havido sequer grandes conversas entre a altura das fotografias e o Jorge ao fazer os textos. Eu segui a mesma lógica em relação, ele pediu-me, é a primeira vez que faço isto, por isso perdoem qualquer erro de forma em relação àquilo que vou fazer, já assisti a muitos lançamentos de livros, daí também achar que ter aceito e achar, se calhar até consigo, vou experimentar, nunca experimentei, gosto de desafios e daí ter aceito. Mas segui a mesma forma que o Jorge seguiu em relação à exposição fotográfica. Nós não tivemos nenhuma. A única vez que falámos sobre o teu livro foi quando tu fizeste o lançamento aqui há 2 anos na Fundação, não foi? Sim, foi a Fundação. A João Silveira Pires. E falámos uns tempos depois, mas muito en passant, sobre o livro que eu tive a oportunidade de ler, na altura só tinha sido editado em PDF, e pouco mais disso do que tinha gostado. Daí, eu não ter tentado de maneira nenhuma me ter sentado contigo, isto é factual, é verdade, mas não nos sentámos, não falámos sobre o livro, e muitas das coisas que o Jorge vou dizer, se calhar vocês vão encontrar naquilo que eu tenho para dizer no pequeno texto que eu não tem estas são só 3. E porque prefiro ler, normalmente me disperso na oralidade, eu vou começar por fazer uma citação do texto, que presumo que seja teu ou alguém que tu puseste na apresentação do evento no Facebook. Por isso. Qual? Em francês? Não, em português. Sim, aquela em português. Então eu vou citar este texto, presumo que seja teu, e é o acordar para um reino onde a realidade abraça a fantasia e o desejo é composto por maravilhas e lamúrias. O abrir de asas para recintos onde o valor mais rico é desbravar os mares da imaginação. Dando passos por moradias antigas, florestas, onde as sombras são temidas e hemisférios que têm tanto de paraíso como de abismo, no estreito fervor persegue-nos. A magia toca a loucura com uma inocência mordaz. Promete tirar prazer dos vales onde se encontra a luxúria e faz a nostalgia mostrar também a lágrima cortejada pela paz. Assim, entrem num reino onde seres indistintos cantam uma fantasmagórica melodia, pois serão bem-vindos à vossa vida e a vossa vida mudará
nem que seja com o suspirar por outras realidades onde os olhos conheçam maior brilho. Quando a travessia por incontáveis lugares terminar e o sonho deixar de ter lugar, fiquem com um sorriso ao regressarem a casa. Fim de citação. Deixem que vos diga que adoro o mundo de universos paralelos que o Jorge criou. Neste cortejo de virtuosas solenidades, o paralelismo toca-nos, intercepta-nos, traça bissetrizes envolventes onde nos revemos. Entenda-se no que se lê muito de autobiográfico, não no sentido de uma história de vida, mas naquele em que nos despojamos, em que abrimos a alma. Como encontrar a luz se somos envoltos pela escuridão. A escrita escorreita do Jorge associa-se a um sentir forte, onde a emoção é o centro de tudo. O toque, o cheiro, a descrição do olhar, os sons da envolvência, tudo isso deixa-nos um paladar que apura os sentidos e nos faz ansiar por mais. O abrir-se aos outros, o revelar dos seus sentidos, temores, ansiedades, medos, alegrias e exaltações, tem o seu quê de catártico. Por vezes, parece um esconjuro para afastar o mal olhado. A ansiedade dos amores não correspondidos, a incompreensão do que, para o Jorge, é o óbvio, o evidente. É que ao nos relacionarmos com os outros, criamos dependências. E se as dependências mais exaltadas nos fazem tão bem, é lá as outras não correspondidas que nos atiram ao chão. No equilíbrio do dar e do receber é que está o ganho. A constante preocupação com o amor, criando universos oníricos povoados por anjos e demónios, uma eterna luta entre o bem e o mal. E cito novamente. Desde que deixei a outra existência que me apercebi que os anjos e demónios se juntam neste prato de modo a combater. Juntam-se aqui como crianças, desejando provar ser melhores que os outros, mas nunca o conseguindo. Ainda não se aperceberam que são iguais, que nunca se poderão anular, que a harmonia entre a ordem e o caos tem inevitavelmente de ser mantida. Fim de citação. Se isto será óbvio, não lhe tira a relevância de ter de ser constantemente recordado. É que temos a tendência de esquecer que não há o bem sem o mal, não há o belo sem o feio, e que, levando esta teoria dos opostos à última consequência, não há o eu sem o tu. Há na escrita do autor uma enorme presença da fatalidade, como se de um certo tipo de neorromantismo se tratasse. E notem que digo fatalidade e não azar. A escrita que lemos neste cortejo está longe de ser azarenta, porque o Jorge sabe que isso dá azar. É que a fatalidade é quase um destino, enquanto que o azar é pontual. Para aqueles que conhecem o Jorge, se eu disser que o seu universo é heavy, sabem bem aquilo a que me estou a referir. A floresta arrebatadora, a morte como ato libertador e não como um fim, o negro e as cores escuras, o sonho e o pesadelo, o recortado, são pormenores que são, por maior, uma característica descrita. E depois, a mulher, o centro de tudo, a enorme razão destas virtudes solenes. Estamos aqui na presença de uma mulher deusificada, símbolo do amor e permite uma repetição da palavra, objeto de eterna exaltação. Do toque suave ao sexo forte e intenso, da troca de olhares à rejeição que nos oprime o coração. A mulher deusa, culto, razão de todo o amor e de onde emana a vida. A mulher Eros. E o não ter medo de assumir que somos à vez homens e mulheres. O assumir, não renegando, a feminilidade que habita em cada um de nós, homens. Porque ser humano é ser homem e ser mulher. Gostava um dia de filmar o que li. O cuidado cinemático da descrição na escrita do Jorge é muito, muito sólido. Cada texto é quase um argumento a pedir que o mostrem ao mundo. 8 contos, que nas mãos certas são excelentes bases para 8 curtas-metragens que abordariam questões tão essenciais como quem somos, porque assim somos e para onde queremos ir. Pois é, meu caro e bom amigo Jorge, nesta eterna luta que é o viver, it's only rock and roll. Então é assim, eu quase fiquei sem palavras ao ouvir o que ele disse. Eu tento sempre escrever o que sinto. Escrever algo que é falso em mim é a mesma coisa que estar a vender. Eu não escrevo para vender, escrevo porque eu preciso. E se eu preciso de falar sobre amor, ódio, vida, morte, paz, guerra, se preciso falar sobre o dia, noite, falo. Mas isso não quer dizer
que eu seja assim muito séria. No próximo ano vai ser editada uma comédia, um romance, que é a comédia de um teatro desvairado. E quem vai fazer a capa é aquela rapariga do Oriental. Portanto, portanto é isso. Eu agradeço imenso a vossa presença, agradeço ao Nuno. Por dentro estou a tremer. Não sei mais o que dizer. Até rima. Sim, até rima. É assim, o livro está à venda por 6 euros. Está à venda através do site Amazon, aqui na Europa e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e depois $8, que equivale a 5 euros ou 87. Mas é melhor já me comprar já aqui. Se por acaso quiserem um exemplar. Quanto custam os autógrafos? Os autógrafos são de graça. A tinta também é de graça, não te preocupes. Para ti, se calhar, é mais €1. Acho que não levas a mão. Não, não, o 8 não é muito caro. Depois vai valer milhões. Ou por €1 ou uma superbote. Tu quiseres. Quando vier o Nobel. Exatamente. É assim, tudo bem, até daqui a uns meses eu pretendo editar um outro livro que foi editado em 2011, que é um e-book, que é um romance, porque Amizade, Cães e Rei, que se passa num castelo alemão no final do século XIX, e espero vê-los nessa ocasião. Muito agradecido, então.